Bom, gente, continuando os nossos trabalhos aqui de hoje, nossa reunião da PET, o César Zalaf ele vai falar para a gente sobre guerra fiscal. Um prazer grande apresentar o Zalaf aqui para dar palestra na PET, um grande amigo nosso lá no TIT. E ele vai apresentar os meandros da guerra fiscal, como é que o TIT está encarando isso, como é que o Supremo está enfrentando a matéria, quais são os percalços, quais são os efeitos, tanto em relação ao benefício propriamente, se ele é constitucional ou não, a depender da existência de convênio do CONFAS, e mais do que isso, qual é o efeito para o contribuinte, né? Sendo inconstitucional, o contribuinte que adquire mercadoria e sofre a glosa do crédito deve sofrer essa glosa ou não, né? Então esse é um ponto aí relevante, um tema que está efervescendo em todos os cantos, e o Zalaf vai falar um pouco para a gente. Zalaf, a palavra é sua. Bom dia a todos. Foi apresentado, meu nome é César. Agradecer ao Adolfo, ao Celso, ao Marcelo o convite. Eu sou advogado e estou no TIT como julgador há 2 mandatos. Estamos terminando o 2º mandato agora até o fim do ano. Pois não. Doesn't hear me. E agora? César, advogado, jogador do TIT. Eu estou um pouco enferrujado, faz 4 anos que eu não ministro aula, ministrei 17 anos, mas a minha área era processo. Como o processo é uma área que consegue transitar por todas as outras, em dado momento eu estava um pouco revoltado com o direito tributário, porque eu não entendia nada daquilo, e resolvi estudar um pouco, e aconteceu que desemboquei lá no TIT. Eu até tinha pedido ao Adolfo para falar alguma coisa sobre os procedimentos, né? Mas parece que o público aqui, além de advogados, são contadores, então mais útil, mais interessante são as questões de direito material, e nós vamos falar então sobre guerra fiscal. Eu, na verdade, fiz esses slides, mas para minha orientação. Então, eu vou até sugerir a vocês que depois da palestra, vocês ou adquiram ou leiam esse livro, que é, inclusive, patrocinado aqui pela APET, o ICMS na história da jurisprudência do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Eu até fui convidado, mas pelo Adolfo, e sou devedor dele, porque não tive tempo de concluir a matéria, então acabei não participando, mas também fiquei muito honrado de ser convidado, viu, Adolfo? Eu estou achando que a amizade está falando mais alto aí. Nem tanto, o volume 2 está aí, já vai preparando, porque o convite vai seguir de novo. Muito bem. O doutor Silvio, que é nosso colega lá, mais antigo, o doutor Germa, que já foi meu professor, se eu tiver algum equívoco, vocês me corrijam, viu? Vamos falar de guerra fiscal, então. Naturalmente, guerra fiscal é uma matéria muito ampla, ela tem muitas nuances, ela tem muitas filigranas, como é comum no direito tributário, e eu entendi que devia circunscrever a palestra à guerra fiscal no âmbito dos estados. Então vamos falar de ICMS. O ICMS ele é um dos impostos que reúne o maior número de fatos geradores, fatos imponíveis, né? Hipótese de incidência, o código fala em saída, em entrada, em circulação. E quando eu comecei a estudar direito tributário, eu pensava assim, direito tributário é fácil, né? Porque o tributo ele já está desenhado no próprio nome dele, né? Imposto sobre a circulação de mercadorias, e puseram S depois de 88, mas tudo bem, telecomunicações e transporte, então, comunicação e transporte, então não deve ser tão difícil assim. Mas aí, quando a gente vai debruçar sobre os conceitos, aí começam os detalhes, né? E o diabo ele mora no detalhe. E é o detalhe que modifica tudo. Conceituando a guerra fiscal, para nós iniciarmos as tratativas, eu disse que é o conflito entre os entes federativos, leia-se estados, né? O Brasil ele é
uma república federativa, né? E os estados são membros dessa república federativa, originado da concessão de benefícios e de incentivos fiscais ao arrepio. Essa palavra arrepio, ela está aí mais para dar um elan, né? Ao arrepio do que está previsto no ordenamento jurídico, com a finalidade de atrair empresas para o território do ente federativo concedente. Então, essa noção é muito simples, né, gente? Porque os bens são finitos e os desejos são infinitos. Imagina um Estado tendo que assistir à saúde, educação, segurança, infraestrutura, precisa de dinheiro. De onde vai obter dinheiro? Através da apropriação de bens, de patrimônio de quem produz, de quem circula, de quem é dono de alguma coisa. E só se produz, só se arrecada aonde o dinheiro está pujante, onde ele acontece. E aí há necessidade, então, de atrair empresas, primeiro, segundo, terceiro setor, para que essas empresas venham para esse estado e, de alguma forma, produzam riqueza e isso gere impostos para arrecadar e fazer frente a essas necessidades. Então, noção básica, né? Aquela noção de primeiro ano de faculdade, a gente entra, o que o direito faz? O direito regulamenta o comportamento das pessoas. Para quê? Para obter a paz social. Parece bastante poético, mas é a realidade. O direito ele existe para prevenir e debelar conflitos. É para isso que existe o direito. Prevenir e debelar conflitos. Então, as pessoas jurídicas de direito público, os estados, eles precisam de arrecadação. E passam a, por meio da legislação, criar circunstâncias, situações benéficas para que as empresas se instalem, para que elas passem a atuar mais naquele estado ou no Distrito Federal. Essa introdução que eu fiz, ela traz aspectos políticos, econômicos, que eles são importantes, né? O Brasil ele é muito grande, dimensões continentais, você tem estados mais beneficiados pelo contexto social, pelo contexto político, pelo contexto econômico. E para que haja um equilíbrio entre essas relações, o direito, e aí é sobre essa ótica que nós vamos tratar, contextualizar, é o direito quem vai fazer essas regulamentações. Então, como é uma república federativa, os estados eles precisam ter equilíbrio, porque senão uma entidade federativa acaba fazendo com que a outra sucumba em termos financeiros, e aí vai refletir politicamente e socialmente. Então nós vamos tratar do assunto do ponto de vista jurídico, e do ponto de vista jurídico tributário nós vamos tratar do ICMS. É tributo que mereceu destaque na Constituição Federal, vocês vão verificar lá que o artigo 155, ele trata dos tributos estaduais, né? Então, o inciso primeiro fala do ITCMD, o segundo fala do ICMS, o terceiro fala do IPVA. E só o parágrafo primeiro vai falar alguma coisinha de ITCMD e o parágrafo sexto vai falar alguma coisinha de IPVA. O resto, tudo é ICMS. Vocês vão notar que a nossa Constituição Federal ela tem mais de 200 artigos e ela vai um pouquinho na contramão da maioria desses diplomas dessa estatura. As constituições, que brincava-se muito na faculdade, que o calouro ia pedir para ele a Constituição da Inglaterra, né? E a Inglaterra não tem Constituição. E os Estados Unidos tem lá 12 ou 13 emendas, né? Então é tudo muito simples. Estabelece lá a forma de governo, estabelece a forma de tripartição dos poderes e direitos fundamentais. O nosso não. Fala de direitos fundamentais, fala de competência, fala de separação e divórcio, fala de impostos, e o ICMS ele ganhou essa estatura constitucional. Quando você coloca uma determinada regra para um patamar de estatura constitucional, ela tem que ser olhada com mais cautela.
A nossa Constituição, todos sabem, ela é rígida. Não é semi-rígida. O que é uma Constituição rígida? Para que haja uma modificação, é necessário uma emenda constitucional. A emenda constitucional é um processo legislativo mais complicado. Tem que ter votação dupla nas duas casas, maioria de 3/5. Então, é uma Constituição rígida. Se ela é rígida, ela foi feita para que aquelas matérias disciplinadas na Constituição mereçam uma importância, uma relevância diante das demais matérias infraconstitucionais, pirâmide de Kelsen, a maioria de vocês que é advogado se lembra disso, e que contra a Constituição nada há. Nada há contra a Constituição. Essa é a premissa, esse é o princípio. E está lá o nosso ICMS. Não bastou o artigo 155 dizer que compete aos Estados e Distrito Federal instituir o ICMS. Eu vou primeiro trazer a legislação para vocês, para depois a gente fazer uma reflexão sobre as repercussões da questão da guerra fiscal. Então, operações relativas à circulação de mercadoria, prestações de serviços e tudo mais. E aí começa o desenho do ICMS para todos nós que somos obedientes, né? A lei é válida, vigente e eficaz. Eficácia diz respeito à obediência à lei, todos nós obedecemos. E diz o seguinte, parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte, será não cumulativo, compensantes que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado. Então, é o sistema de compensação. Adquire mercadoria, calcula o imposto que você pagou, porque pagou pela mercadoria e pelo imposto, obtém por força de lei um crédito em relação ao Estado e se compensa dele na operação seguinte. É simples. Aparentemente é simples. Gostei.